Não, consegui. Aqui, dá uma olhada aí se tá funcionando. Tá não, não entrou não. Agora entrou. Porque demora um pouquinho. Uhum. Olá, meu irmão. Olá, meus irmãos estão entrando. Enfim, a gente estava tentando fazer a live com o pastor Evandro, né? Compartilhar aqui junto com ele. A gente tinha feito um teste e tinha dado tudo certo no teste, mas infelizmente a gente depende da tecnologia e às vezes a tecnologia ela nos prega peças, né? E hoje, infelizmente, a gente não estava conseguindo falar com ele aqui direitinho. Ok, então vou ter que fazer hoje a live sozinho, né? Queria fazer muito com ele. Ele tem muita coisa para contribuir nessa área e seria muito bom para os irmãos, né, ter a presença dele. Mas a gente vai fazer o seguinte: hoje eu vou falar sobre esse assunto e aí depois eu vou tentar fazer alguns outros testes com ele, ver o que está dando errado, qual pode ser o problema. E vou tentar trazer ele outra vez, né, em outra ocasião, para a gente poder fazer aqui uma live junto com ele, ele poder compartilhar com os irmãos um pouco do que o Senhor o tem dado a conhecer, tá? Então, tá tudo ok aí? O áudio, tá tudo beleza? A imagem, tudo ok? Podemos prosseguir com nosso estudo de hoje? Ok. Vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre as doutrinas da graça, vamos começar a falar sobre isso e vamos iniciar falando sobre a doutrina da depravação total, ok? Eu tinha já começado a falar sobre esse assunto, né, na live anterior, introduzindo um pouco aqui do panorama, né, de onde é que vem essa ideia das doutrinas da graça e tudo mais. E eu não vou me repetir aqui, porque senão vai ficar muito cansativo para os irmãos que estão acompanhando a live, tá? Então nós vamos direto hoje falar sobre a doutrina da depravação total, certo? Então vamos começar falando sobre o que... Antes de falarmos sobre o que é, né? Normalmente a gente começa falando sobre o que é. Vamos começar falando hoje sobre o que não é. O que não é a doutrina da depravação total. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando a gente diz... Essa doutrina ela vai dizer que o homem ele é totalmente depravado. E quando a gente fala isso, algumas pessoas elas vão ouvir e vão achar estranho, né? Não vão concordar com a gente. Por quê? Primeiro, porque quando eu falo que o homem ele é completamente, né, depravado, algumas pessoas podem entender com isso que eu estou querendo dizer que os homens eles são tão maus quanto eles poderiam ser, tão maus quanto eles têm capacidade de ser. Então, será que a doutrina da depravação total ensina isso? Ensina que o homem ele é tão mau quanto ele tem a capacidade de ser? Ele faz todos os males que ele é capaz de fazer? Será que é isso que a doutrina da depravação total ensina? Eu vou dizer para vocês que não, tá? A doutrina da depravação total, ela não ensina isso. Ela ensina, por um lado, né, que o homem ele é capaz, sim, de realizar algumas coisas boas. O homem é capaz de realizar coisas que nós consideramos boas. Às vezes você tem amigos, vizinhos, né, familiares que não conhecem a Cristo, não amam a Jesus, mas eles fazem muitas coisas que beneficiam você, né? Eles muitas vezes demonstram amor por você. E aí você vê isso na sua prática e ouve sobre uma doutrina que diz que o homem ele é totalmente depravado, então você se questiona, peraí, essa doutrina deve estar errada, porque conheço pessoas que não amam a Cristo, que vivem vidas morais, né? Vidas até exemplares em muitos níveis, embora não amem Jesus, não andem com Jesus, não vivam para Jesus. Então essa doutrina deve ser falsa. Não. A doutrina da depravação total, ela não diz que o homem comete todos os pecados que ele tem capacidade para cometer. Até porque essa doutrina ela anda
lado a lado com uma outra doutrina, que é a doutrina da imagem de Deus. O homem ele foi criado à imagem de Deus. E muitas vezes, por meio das suas atitudes, das suas ações, ele vai demonstrar essa imagem de Deus, ok? Então, essa doutrina não nega que os homens, mesmo sem conhecimento de Deus, mesmo sem amar a Deus, mesmo sem viver para Deus, que os homens eles continuam fazendo muitas vezes boas ações, tá? Então, o que essa doutrina ensina? O que é a doutrina da depravação total? O que ela ensina? Ela ensina que tudo no homem, por isso aí a expressão total, tudo no homem foi manchado e distorcido e afetado pelo pecado. É isso que essa doutrina ensina. Tudo no homem foi manchado pelo pecado, ok? Então a depravação, né, ela é total porque ela afeta cada aspecto do ser humano. Ela não afeta só uma parte do homem, ela afeta o todo do homem. Então, o homem, embora tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, essa imagem nele, ela foi manchada e distorcida pelo pecado, de forma que ele não é o que ele deveria ser. E mesmo as suas boas ações, elas ainda são manchadas e afetadas pelo pecado. Então é isso que essa doutrina ensina. Essa doutrina ensina que os nossos pensamentos, por exemplo, eles foram afetados pelo pecado, de forma que nós não pensamos como deveríamos. Muitas vezes nós alimentamos pensamentos errados, pensamentos que não deveriam ser parte da nossa vida. Essa doutrina ensina que a nossa vontade foi afetada pelo pecado, de modo que muitas vezes aquilo que a gente deseja não deveria ser objeto do nosso desejo. Essa doutrina, ela ensina que o nosso coração, a sede, né, das nossas decisões, das nossas atitudes, foi manchado pelo pecado. Essa doutrina ensina que o nosso próprio corpo físico foi manchado pelo pecado, né? Nós não deveríamos desfalecer ano após ano, se desgastar ano após ano. Então, tudo em nós foi afetado pelo pecado. Por isso que a doutrina é da depravação total. Cada parte do ser humano foi afetada pelo pecado e não funciona da maneira como deveria funcionar. Isso significa, irmãos, que mesmo aquelas boas obras, como eu já falei, elas são boas da nossa perspectiva, elas são boas no que diz respeito a nós, mas elas não são boas da perspectiva de Deus. A gente vai encontrar na Bíblia muitas passagens, principalmente em Provérbios, por exemplo, muitas passagens que falam do homem fazendo boas coisas da nossa perspectiva, mas Deus rejeitando essas boas coisas. Por exemplo, lá em Provérbios vai dizer que o homem plantar uma vinha ou plantar alguma coisa, né, é pecado. E aí você fica, mas como pode? Né? O homem simplesmente ir lá no campo, semear, adubar, regar e depois ir lá e colher, como uma atitude assim pode ser considerado pecaminosa? Esse provérbio vai dizer que a lavoura do ímpio é pecado. Provérbios vai dizer que a oração do ímpio é pecado. E aí você fica, mas como? Né? O homem clamar a Deus, como isso pode ser considerado pecado para o Senhor? Então, note que até aquilo, a oferta do ímpio é pecado. É considerado pecado lá em Provérbios. Como? Por quê? Eu penso que um texto que pode nos ajudar a entender isso é 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31 é um texto bem famoso, né? Aquele texto que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. O problema do ímpio é que exatamente por ele ser ímpio, por ser alguém que está alienado de Deus, não está em comunhão com Deus, não viver para Deus, aquilo que ele faz, ele não o faz para a glória de Deus. E por isso mesmo é que é uma atitude reprovada por Deus, pecaminosa. Por exemplo, quando ele decide fazer uma lavoura, e a Bíblia diz que a lavoura do ímpio é pecado,
é porque ao fazê-la, por ele não estar em relacionamento com Deus, ele não a faz dependendo de Deus, crendo que se a lavoura produzir, ela produz porque o Deus gracioso derrama chuva no tempo devido para que ele possa colher dali o alimento que ele precisa. Quando ele vai lá e colhe o alimento, ele entende que ele o fez pelo poder do seu próprio braço, pela força do seu próprio braço. Ele não leva Deus em consideração, ele não dá graças a Deus, ele não reconhece Deus nas suas atividades. Então ele não faz para a glória de Deus, ele não está nem aí para o que Deus quer ou não dele. Quando ele faz uma oração, por exemplo, por não crer em Deus da forma correta, por não se relacionar com Deus da forma correta, muitas vezes aquela oração às vezes pode ser regada de barganha, de uma atitude em achar que Deus talvez deva alguma coisa para ele, ou numa atitude em que ele pensa que de alguma forma ele pode manipular Deus, ele pode comprar Deus, né? Deus, já tentei de tudo pelo meu próprio braço, não consegui nada, então vamos tentar aqui uma troca. Eu vou fazer algumas coisas piedosas para Deus, eu vou orar, vou tirar um tempinho aqui para orar, mas o Senhor tem que me responder. Eu vou fazer umas promessas para Deus, tá? Se o Senhor me responder, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então ele acha que ele, por meio das suas decisões, das suas atitudes, pode de alguma forma convencer Deus, comprar a graça e o favor de Deus, manipular Deus. Então ele não está orando para a glória de Deus. Ele não está orando porque ele reconhece que ele é incapaz e ele é completamente dependente da boa dádiva de Deus, de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e ele precisa da vontade de Deus e não da dele, e não estabelecer a vontade dele. Então é por isso, né, que a oração, a oferta do ímpio, ela é tratada como pecado no livro de Provérbios, porque ele não faz para a glória de Deus. Então, a doutrina da depravação total, ela ensina isso. O pecado afetou cada aspecto da vida humana, pensamentos, vontades, sua razão, as suas emoções, tá? As suas escolhas, tudo em nós foi afetado pelo pecado, manchado pelo pecado. Nós fazemos coisas boas, porque aí entra uma outra doutrina, a doutrina da graça comum, né? O Espírito Santo, ele atua até mesmo nos ímpios, às vezes colocando barreiras, para que os ímpios não façam todo o mal que eles têm potencial para realizar. Por exemplo, quando um ímpio, alguém que não ama a Deus, ele se refreia de roubar, mesmo tendo vontade e a oportunidade de adquirir algo de maneira ilícita que lhe vai beneficiar, ele às vezes vai se manter ali, né, numa posição de evitar aquilo. Ele não vai roubar. Por que ele não vai roubar? Se ele é ímpio, se ele é alguém que não está num relacionamento com Deus, se ele é alguém que não possui a habitação do Espírito nele, ele não vai deixar de roubar porque ele acha que aquilo vai ofender a Deus, porque aquilo vai entristecer o seu Deus e Criador. Não, ele não pensa nisso, né? Ele não faz as coisas para a glória de Deus. Ele vai deixar de roubar porque talvez ele entenda que aquilo pode prejudicá-lo. Olha, se alguém descobrir, né, eu posso me dar mal. Ou porque ele tem um senso de moral de que quando ele faz aquilo que aparentemente é certo dentro dos padrões dele, aquilo o torna superior aos outros. Então eu não vou fazer isso porque eu não sou como fulano, não sou como cicrano, não sou... Enfim. Então, mas o ponto é, ele não faz para a glória de Deus. Ele faz por outros motivos, por outras razões. E isso, né, embora seja pecaminoso aos olhos de Deus, ele não faz nessa relação com Deus, por outro lado, isso é benéfico para a nossa vida em sociedade, em comunidade, né? O fato de alguém não me roubar me beneficia. O fato de alguém, por exemplo, dar uma esmola, mesmo não fazendo aquilo para a glória de Deus, beneficia aquele que recebe a esmola, né? Então, isso é fruto tanto da imagem de Deus no homem, que ele faz boas coisas. Lembra Jesus falando, vocês sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, lá no Sermão do Monte, né? Ele falando isso. Ele diz, qual de vocês, embora sendo maus, um filho chega para você e pede um pão, você vai dar uma cobra para o filho. Então Jesus, ele reconhece a nossa situação de corrupção, ele diz, vocês são maus, vocês não são o que deveriam ser.
porém ele reconhece também as atitudes de bondade que realizamos, né? Da perspectiva humana. Atitudes que beneficiam o outro, embora sejam rejeitadas por Deus porque não são feitas para a sua glória. Então a doutrina da depravação total, ela lida com essas questões. Ela estabelece isso daqui para nós. E a gente encontra vários textos que nos mostram que o homem ele foi manchado pelo pecado. O pecado influenciou todas as áreas da sua vida. Quero citar alguns para vocês aqui. Isaías 64:6, por exemplo, diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então nota, aquilo que a gente considera de justo, obras de justiça, feitas por nós mesmos, dependendo de nós mesmos, elas ainda são manchadas pelo pecado. O texto diz, né? Nós somos como o imundo, as nossas justiças como trapo de imundície. Aqui há algum debate sobre o que seria esse trapo de imundície. Alguns entendem que aqui se diz respeito às vestes do leproso, né? Os trapos que cobriam as vestes daquele que era considerado imundo, né? O leproso. Então, a nossa justiça ser considerada como um trapo sujo de sangue, de pus. Então, nota o peso disso, né? Alguns outros entendem que talvez esses trapos de imundície seriam os panos utilizados para mulher no período menstrual, né? Para conter ali o sangramento. Então, da mesma forma, uma imagem muito, muito ruim, né? Imagina a nossa atitude que a gente considera como justa, ela ser comparada com um absorvente sujo de sangue, trazendo aqui para a nossa realidade dos nossos dias. Então, essa é a realidade aqui do que o Senhor apresenta para nós. Jeremias 13:23 diz: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Pode. O etíope, né, o negro, ele pode mudar a cor da sua pele conforme o seu próprio desejo? Não. O leopardo pode mudar a cor das suas manchas? Então ele tem manchas pretas, eu vou botar agora rosa pink. Ele pode fazer isso? Não. Não está no seu poder fazer isso. E aí o texto diz: então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Nota aqui o que o Senhor está colocando para nós. Vocês, por vocês mesmos, estando acostumados a fazer o mal, não conseguem fazer o bem. Não conseguem viver a vida justa, boa, santa, que Deus espera que nós vivamos, que Deus nos criou para viver. Porque quando Ele criou o homem, Ele fez o homem muito bom, não é? Outro texto aqui importante para nós, Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Note, a nossa corrupção, né, que a gente está chamando de depravação, essa corrupção, ela está entranhada ao próprio coração. Coração na Bíblia não é só a minha emoção, né? É a sede das nossas atitudes, das nossas decisões. É como se tudo passasse pelo coração, tá? Os nossos pensamentos, nossa razão, nossas emoções também, a nossa vontade, tudo passa pelo coração. É como se fosse, coração é como se fosse o ego humano, né? O eu, o seu eu, o próprio eu. Quem você é de fato é o seu coração. Então ele diz que nós, de fato, quem nós somos de fato, somos criaturas completamente corruptas, desesperadamente corruptas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Outro texto que a gente poderia citar também, esse texto é um texto importante para mim, eu trabalhei muito ele na minha monografia, na época que eu fiz o bacharel em teologia, e você pode encontrar alguma coisa que eu escrevi sobre isso, basta você procurar lá no Google, Nelson Ávila, Teologia Brasileira. Então tem a revista Teologia Brasileira, eu publiquei 2 artigos lá falando sobre esse assunto. Um é exatamente sobre a depravação total, tá? E nos 2 artigos eu falo sobre as doutrinas da graça. E nos 2, principalmente no segundo, no que não é sobre a depravação total, eu vou colocar lá algumas análises desse texto aqui,
mas na minha monografia eu trabalhei mais. Olha o que o texto diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que o texto está dizendo? O homem natural, quem é o homem natural? Nesse texto, o homem natural é o oposto do homem espiritual. O homem espiritual é aquele que possui o Espírito de Deus. O homem natural é aquele que não possui o Espírito de Deus. É assim que o texto aborda esses dois tipos de homem. Ele está dizendo, o homem sem o Espírito, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele ouve, intelectualmente ele compreende, mas ele rejeita essas coisas, ele não aceita essas coisas. Por quê? A resposta é, porque eles são loucura. Ele olha para aquelas coisas, e que a palavra traduzida como loucura, ela também poderia ser traduzida como tolice, futilidade, bobagem. Então, ele ouve a mensagem de Deus, ele avalia aquela mensagem, ele até entende, ele sabe, se você perguntar para ele, o que foi que eu te disse? Ele vai te responder. Mas ele vai olhar para aquilo e ele vai dizer, não, mas isso aí é bobagem. Não, perceba quando às vezes a gente tenta evangelizar alguém. Eu já me deparei muitas vezes com essa situação, tá? A pessoa ela não vai dizer que o que eu estou falando é bobagem. Mas como é que ela reage? Ela vai dizer assim, não, mas também não é desse jeito, não. Não, mas aí é a sua interpretação. Eu penso que Deus, no final, ele não vai levar isso em consideração. Então você tá entendendo? Ela reformula, ela pega aquilo que a gente está falando, a pregação, e se a gente está sendo fiel, ela pega aquilo que a gente está falando e ela diz, não é bem assim. Não concordo com o que você está dizendo. A sua argumentação é tolice. Então ela não vai dizer diretamente que Deus é tolo. Alguns talvez vão chegar a esse extremo, mas a maioria, por algum tipo de temor ainda, a gente vive numa cultura que é muito influenciada pelo cristianismo, eles vão pelo menos dizer que aquilo que a gente está falando não corresponde ao que Deus de fato é e que então a nossa argumentação é tolice. Tá? E dizer, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui entender não é algo meramente intelectual. Aqui entender é se comprometer de fato com aquelas verdades. Então, as coisas de Deus, as verdades espirituais, essas pessoas elas não conseguem se comprometer de fato, viver por elas e morrer por elas, se necessário for. Elas não se comprometem nesse nível, tá? Às vezes elas podem achar até interessante, mas elas não se comprometem. Elas não submetem as suas vidas aos padrões das verdades de Deus. Por quê? Porque elas não têm o Espírito. O texto diz, né? Porque elas se discernem espiritualmente. Para você compreender como você deve, a ponto de comprometer a sua vida com aquilo, você precisa fazer o quê? Precisa ter o Espírito. É o Espírito que te habilita. Elas se discernem espiritualmente. Então, a depravação total, ou seja, o pecado, ele afetou a nossa capacidade de raciocinar, capacidade de desejar, capacidade de obedecer ao Senhor, né? Capacidade de olhar para as coisas de Deus e amá-las. Ele afetou a tal ponto que o homem sem o poder do Espírito de Deus, é assim que ele reage a essas coisas. Ele as distrata, ele as rejeita como se fossem coisas sem valor, né? E ele não se compromete com elas porque não tem o Espírito. É o Espírito que os habilita a isso, tá? Um outro texto importante para a gente é Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Tá? É um texto muito conhecido, mas eu queria dar uma lida rápida aqui com vocês. Olha o que o texto diz. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então note, espiritualmente nós estávamos mortos. O texto não diz que nós estávamos gravemente enfermos, gravemente doentes. O texto diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Só um detalhe, aqui tem, nos quais costumavam viver, aqui é a tradução da NVI, tá? Literalmente a ideia é nos quais vocês andavam. Então a ideia é, para Deus,
nós estávamos mortos. Mas pro pecado, nós estávamos muito vivos. Nós andávamos no pecado. Nós obedecíamos a quem? A presente ordem deste mundo. Nós vivíamos almejando as coisas que esse mundo tem para oferecer aí. As vaidades do nosso pensamento, os nossos desejos, né? Enfim, toda sorte de coisas, ele diz aqui, né? Que o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, nos chamava a fazer. Então nós vivíamos correndo em busca do que os nossos sentidos ditavam, influenciados por Satanás. Essa é a realidade que o texto apresenta para nós. Então, o verso 3 ele complementa: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Agora, dá uma olhadinha nesse ponto aqui. Éramos por natureza, tá? É a maneira como nós viemos a esse mundo, por natureza. Até para ficar mais claro para vocês, poderia até entender assim, por nascimento. Nós viemos a esse mundo com uma natureza manchada pelo pecado, corrompida, distorcida pelo pecado, inclinada ao pecado. É o que os nossos pensamentos desejavam, é o que a nossa carne desejava, é o que os nossos pensamentos almejavam ou elucubravam aqui, né? Sei lá como é que fala, na nossa mente, tá? Então é isso que o texto está dizendo para nós, esse texto. E ele introduz aqui um ponto que para mim é muito importante, porque essa corrupção, ela não foi aprendida em algum momento da nossa vida. Essa corrupção, ela nos acompanha desde o nosso nascimento, né? Por natureza. Um texto aqui importante para nós seria o Salmo 58, verso 3. É um texto em que diz o seguinte: os ímpios erram o caminho desde o ventre. Ele nem nasceu ainda, né? Ele está no ventre. E o texto diz que eles já erram o caminho. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ele nasce e já se desvia. É o que o texto apresenta para nós. O Salmo 51, lembra de Davi dizendo: em pecado me concebeu a minha mãe. O que ele está dizendo ali? Que a mãe dele teve uma relação pecaminosa que gerou Davi? Não. Que ele, ao nascer, já nasceu em pecado. Já nasceu nessa situação de pecado. Então, pecado não é só aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, né? Omissão ou pecado por pensamento, por ações, por palavras, por negligenciar o perdão, por exemplo, quando esse se faz necessário. Não. A nossa própria situação existencial é uma situação de pecado, por natureza. A nossa existência é uma existência pecaminosa, porque é manchada, corrompida, distorcida pelo pecado. E isso vem desde o berço, tá? Ok, um outro texto que a gente poderia ainda trabalhar aqui seria Romanos 5, né? Aquele texto que fala: por um só homem entrou o pecado no mundo, o pecado passou a todos os homens, porque todos pecaram. Existem algumas possibilidades ali de interpretação. Uma é a teoria federal, né, de que Adão era o nosso representante federal, assim como Cristo foi o representante da nova humanidade. Então, o que Adão fez trouxe consequências para nós, assim como o que o Cristo fez trouxe consequências para todos aqueles a quem ele representava, tá? Essa é a visão federal. Então, ele pecou, a culpa desse pecado, as consequências desse pecado, essa inclinação pecaminosa, a distorção da natureza, ela é transferida a todos os outros. Assim como Cristo, ele foi aquele que viveu a santidade perfeita, né? Ele cumpriu, ele viveu essa vida sem pecado, e ele também pagou o preço dos nossos pecados. Então aquilo que ele fez, a sua vida santa, a sua vida justa, ela é transferida para aqueles a quem ele representa. Então nós somos recebidos por Deus não por algo que a gente fez, mas por aquilo que Cristo fez no nosso lugar como nosso representante. Há ainda uma outra alternativa chamada representação seminal, né? É a ideia de que todos nós estávamos em Adão, porque Adão é aquele de quem todos nós derivamos. Então, quando Adão pecou, porque nós já estávamos lá nele, né? Éramos descendência dele, nasceríamos dele,
Então é como se nós tivéssemos pecado junto com ele, e ao nascer então nós trazíamos já na nossa carne, aquela manchada pelo pecado de Adão, trazíamos em nós, na nossa natureza, essa condição, né, de pecado, tá? Mas então essa situação de pecado, essa condição de pecado é o que alguns chamam de pecado original. O pecado original não é o primeiro que eu peco, mas é o fato de eu já nascer, né, na minha origem, eu já nascer com essa consequência do pecado de Adão em mim, essa distorção do pecado em mim, a culpa do pecado sobre mim, tá? Então é isso. O irmão está dizendo aí, né? A Bíblia diz que nossas obras são trapos de imundícia. Esse versículo também encaixa na depravação total. Eu já citei esse versículo anteriormente, né? Eu acho que talvez você ainda não tinha entrado na live nesse momento, mas depois você pode conferir aqui, a live vai ficar salva, tá? Então vamos lá. A gente já viu aqui o que a Bíblia, o que não é depravação total, né? Depravação total não é que o homem faz todos os pecados que ele tem capacidade para fazer. Embora a gente lembre, por exemplo, Jesus ele vai dizer, é do coração do homem que nascem, né, os maus desígnios, adultério, assassinatos, etc. Ele dá uma lista de pecados lá. Então, tudo isso já está lá no coração do homem, né? Ninguém precisa colocar lá, já está lá. Ou seja, o homem já tem todo esse potencial para o pecado dentro de si mesmo. Mas ele não coloca isso em prática, né? Por exemplo, talvez você mesmo, antes de conhecer a Cristo, você talvez nunca tenha matado ninguém, né? Nunca tenha estuprado ninguém. Então, o potencial estava lá, mas você não fez isso, tá? A depravação total, ela não vai dizer que todo homem comete todos os pecados que ele tem capacidade para cometer. Ela vai dizer, pelo contrário, apenas que o pecado, ele afetou tudo no ser humano. Tudo. Vontade, desejo, intelecto, razão, atitudes, decisões, tudo. Tudo em nós foi manchado, distorcido, influenciado pelo pecado e é, portanto, inclinado ao pecado, ao que é mal por natureza. A menos que o Deus gracioso faça alguma obra particular na nossa vida para nos livrar dessa condição. Mas isso aí já é tema para as nossas próximas lives, tá bom? Então, doutrina da depravação total. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Todas as posições genuinamente evangélicas, elas vão abraçar a doutrina da depravação total. Então, você pega o calvinismo, defende a doutrina da depravação total. Você pega o arminianismo, defende a doutrina da depravação total. Você pega o molinismo, eles defendem a doutrina da depravação total. Todos eles dizem concordar com essa doutrina, tá? Mas é claro que tem diferença, né, entre o modo como eles lidam com essa doutrina. E aí eu quero só trazer rapidamente aqui uma dessas diferenças. Uma irmã está perguntando, né? Quando ele não faz certos pecados, quando o homem não faz, né? É intervenção de Deus? Eu penso que aqui entra no assunto que eu tratei antes, né? Da graça comum. Ou seja, Deus ele coloca freios da sua graça na vida de todos os homens, a fim de que, se eu não cometi alguns pecados para o qual eu tinha potencial, eu entendo que muito daquilo é a graça de Deus na minha vida. Se eu tive o desejo de fazer algo pecaminoso e eu não fiz, talvez aquilo ali fosse Deus me preservando das consequências que o meu pecado traria sobre mim, mas talvez ali até minha própria consciência pecaminosa sendo estimulada a um senso de autopreservação, né? Eu não vou fazer porque eu posso ser preso. Okay? Não é porque eu não quero fazer, mas é porque eu posso ser preso. Isso pode me prejudicar muito. Então aqui, eu penso que até mesmo isso, essa noção, pensa pelo menos nas consequências ruins que você vai ter disso daí. Você quer fazer, tudo bem, mas pensa pelo menos nas consequências ruins. Eu penso que até isso é obra de Deus na nossa vida, é graça comum, porque é o que Romanos 2 vai falar sobre a obra da consciência que Deus deu pra gente, né? Deus colocou dentro de todos os homens a norma da sua lei, de forma que essa norma o acusa quando ele faz algo errado. Ele tem um senso geral, básico do que é certo e do que é errado, por causa dessa atitude divina, dessa graça comum que Deus ele coloca sobre os homens, tá?
Ok, mas voltando aqui. O arminianismo e o molinismo, eles vão ter uma visão muito parecida nesse ponto que eu vou tratar agora, no modo como eles relacionam com a doutrina da depravação total. Como é que eles trabalham essa doutrina? Todos eles afirmam que defendem essa doutrina de que, de fato, o homem, depois da queda, ele se tornou corrupto em todos os níveis que eu já mencionei aqui, e que sem a graça de Deus, ele não consegue se voltar para Deus. É exatamente por isso que eles permanecem dentro do evangelicalismo. Embora a gente discorde deles, a gente pode continuar considerando os irmãos, porque eles entendem que o homem ele é corrupto por natureza, e eles entendem que não é por obras que o homem é salvo, o homem só pode ser salvo por meio da obra graciosa do Senhor operando nas suas vidas. Porém, aqui é que está a grande diferença, tá? Arminianos e molinistas, eles vão entender que, na prática, o homem ele já tem poder para superar essa depravação na sua vida e tomar decisões positivas em relação a Deus. Escolher Deus, por exemplo. Escolher as coisas de Deus, coisas boas de Deus. Como assim, né? Então eles entendem, depois da queda de Adão, de fato toda a humanidade já veio ao mundo corrompida pelo pecado. Porém, Deus deu uma medida de graça geral para todas as pessoas, que é o que eles chamam de graça preveniente. E essa graça preveniente, ela habilita todos os homens a responder da maneira certa para Deus, tá? Diante então da revelação de Deus, poder dizer eu quero ou eu não quero por eles mesmos, porque eles já foram capacitados pela graça de Deus a dar essa resposta. Então, é assim que o arminianismo e o molinismo veem essa questão, tá? Agora, qual é o problema para mim, para minha perspectiva? Qual é a dificuldade que eu tenho com essa visão? É a seguinte. Lembra o texto de 1 Coríntios 2,14 que a gente viu aqui? O que o texto diz? Ora, o homem natural, o homem sem o Espírito de Deus, ele não aceita as coisas de Deus. Ele rejeita como se fosse loucura. E ele nem pode entendê-las, no sentido, ele não pode se comprometer com elas. Por quê? Porque ele só consegue fazer esse raciocínio, esse compromisso, por meio do Espírito. Elas se discernem espiritualmente. Então, o que acontece aqui? O homem sem o Espírito de Deus, ele sempre vai dizer não às coisas de Deus. A oferta graciosa de Deus, ele sempre vai dizer não, por causa da corrupção interior que ele tem, ok? Deixa eu acrescentar aqui um ponto importante nesse texto. Os arminianos e molinistas, eles colocam a questão da seguinte forma. Olha, o que é o homem depois da graça preveniente? Tá? Quando a gente vai para as Escrituras, eu só consigo ver duas alternativas. Ou o homem ele é um homem natural, ele é um homem não regenerado, ele não tem o Espírito de Deus, portanto, ele não nasceu de novo, ele está morto espiritualmente, certo? Ou então, o homem ele é um homem espiritual, ele é alguém que recebeu o Espírito de Deus, ele é alguém, então, portanto, que ele foi vivificado em Cristo. Lembra de novo Efésios capítulo 2? Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas a partir do versículo 4, ele vai dizer, mas vocês foram vivificados por Cristo. Deus vos deu vida quando estavam mortos em vossos delitos e pecados, certo? Então, vamos lá. O que é o homem na posição arminiana e molinista? O Roger Olson, que é um arminiano muito famoso, ele vai dizer o seguinte, o homem, ele é alguém, hoje, né, por causa da graça preveniente, ele é alguém que ele é pós-não regenerado, ou seja, ele está depois da não regeneração. Então, ele já não é um homem completamente não regenerado. E ele é pré-regenerado, ou seja, ele está antes da regeneração. Então, ele nem é alguém não regenerado, ele nem é alguém regenerado. A minha pergunta é, onde é que eu encontro isso na Bíblia? Onde é que eu encontro essa situação do ser humano nas Escrituras?
Quando eu leio a Bíblia, eu só encontro ou ele é homem natural, ou ele é homem espiritual, ou ele é alguém não regenerado, morto nos seus delitos e pecados, ou ele é alguém vivificado por Cristo, né? Uma nova criatura, alguém regenerado. Então, na teologia arminiana e molinista, por causa da doutrina da graça preveniente, o homem, ele nem está morto espiritualmente, ele nem está vivo espiritualmente. Ele é o que então? É por isso que eu gosto de brincar, às vezes, dizer, né, que essa é a teologia do The Walking Dead. Então é o morto-vivo espiritual. Porém, na Bíblia eu não encontro lugar nenhum para encaixar essa categoria, tá? Para mim, isso é uma tentativa, por causa dos pressupostos que eles trazem, uma tentativa, então, de justificar esses pressupostos, de dar uma justificativa lógica para esses pressupostos. Mas eu não encontro fundamento bíblico e escriturístico para isso, ok? Então, gente, essa é a doutrina da depravação total. Nós mesmos, antes de sermos alcançados por Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. As nossas inclinações eram para o pecado, os nossos pensamentos para o que não agradava a Deus. Tudo que a gente fazia não agradava a Deus, porque não era feito para a glória de Deus. O pecado manchou tudo em mim, manchou os meus pensamentos, manchou as minhas vontades, sentimentos, decisões e até as coisas boas que eu achava que eu fazia, as minhas justiças, eram considerados como trapos de imundície diante de Deus, porque não eram feitos para a glória de Deus, tá? Já viemos ao mundo assim, corrompidos, e nós só podemos mudar essa situação se o próprio Deus agir com uma graça nas nossas vidas, tá? Isso é importante a gente destacar, sabe por quê? Porque pensa bem, mesmo quando a gente se converte, né, essa distorção na nossa natureza é tão grande que mesmo quando a gente se converte, a gente não vive agora uma vida perfeccionista, né? A gente não vive agora a nova vida, é uma vida progressiva. Cada dia eu vou sendo moldado um pouco mais à semelhança de Cristo. Mas não é um perfeccionismo imediato. Eu me converti e agora eu já sou impecável. Não. Nós continuamos lutando contra a carne, lutando contra as ciladas do diabo, contra as tentações, não é? Então, nenhum de nós pode tomar a seguinte decisão: olha, a partir de hoje, nunca mais na minha vida eu vou cometer pecado nenhum. Eu não amo Jesus. Eu não quero viver para Jesus. Eu não quero realmente não cometer pecado nenhum contra Jesus. Por que eu não consigo tomar uma decisão como essa? Simplesmente porque a Bíblia diz: aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. É mentiroso. É simplesmente porque a nossa natureza, ela está sendo transformada à semelhança de Cristo. Ela já começa a experimentar algumas das coisas que o Senhor tem preparado para nós na sua glória, mas ainda não, essa obra ainda não foi plenamente consumada, né? A glorificação é adiante de nós. É só lá que nós poderemos dizer plenamente que o pecado não tem mais nenhum efeito sobre nós. Hoje, porque temos o Espírito, podemos dizer não para o pecado, né? Aqueles que estão em Cristo podem rejeitar o pecado, dizer não para o pecado porque possuem o poder do Espírito. Mas ainda assim, aqui e acolá caem, né? Por conta dessa luta entre carne e Espírito, tá? Eu vou já ver aqui as perguntas que vocês estão me mandando. Deixa eu só trazer aqui 3 breves aplicações para nós sobre essa doutrina, tá bom? Primeira, se o estado do homem, o estado espiritual do homem natural, é um estado de morte espiritual, então a gente precisa, para alcançar os homens, muito mais do que mero esforço humano. Se o estado espiritual do homem é um estado de morte, é um estado de rejeição das coisas de Deus, que mesmo colocadas diante dele, se algo não for feito no mais profundo do interior dele, ele vai continuar rejeitando essas coisas, tratando como tolice, não se comprometendo com essas coisas. Então, na minha busca evangelística, mera eloquência não é suficiente. Tá? Eu sozinho não consigo convencer e converter ninguém. Esse é o ponto. Eu não posso fazer a obra do Espírito. É o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Eu não sou o Espírito Santo de Deus.
E o que eu quero dizer com isso para vocês aqui? Por que eu estou trazendo isso como uma aplicação? Porque é muito importante, irmãos, que na nossa busca evangelística nós lembremos do papel da oração, do papel da fé. As nossas investidas evangelísticas têm que ser regadas com oração, têm que ser regadas com fé, porque é só o Espírito de Deus que pode quebrantar o coração do pecador, que pode trazer esse pecador à fé em Cristo, que pode superar os efeitos da nossa depravação, os efeitos do pecado. Então, a gente tem que orar pelas pessoas que não conhecem o Senhor. Se você está pensando em evangelizar alguém ou está tentando evangelizar alguém, ore para essa pessoa, ore por ela e ore com fé de que Deus é poderoso para superar as barreiras do pecado dela, tá? Ore a Deus pedindo oportunidades, ore a Deus pedindo as palavras certas, ore a Deus para que Ele faça a obra que só Ele pode fazer, tá? Essa é a primeira questão aqui que eu queria estabelecer com vocês. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, segunda aplicação, é: nunca desista daquilo que você acha causa perdida, tá? Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente diz: não, isso daí não tem jeito, isso é causa perdida. Aí é demais, aí é só Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sempre foi só Deus, sempre. No seu caso, era só Deus. Eu e você éramos causas perdidas, porque por natureza éramos filhos da ira. Sozinhos nós nunca nos voltaríamos para Deus. A parte da graça de Deus estávamos perdidos. Se eu e você éramos causas perdidas e fomos resgatados pelo Senhor, por que Ele não pode fazer isso com os outros? Eu gosto muito quando Paulo diz que Ele era o pior dos pecadores. O pior dos pecadores. E a graça de Deus se apresentou salvadora a Ele. A Ele. Por quê? Porque é isso. A graça mostrando quão grande é o favor de Deus e como ninguém merece. Graça, favor e merecido. O pior dos pecadores não merece, né? Eu e você não merecemos a graça de Deus. Então, ao olhar para alguém e ver alguém assim: não, você é pecador demais, está entregue ao pecado, isso daí não tem jeito. Lembre, Deus é mais poderoso do que o pecado. A graça dele é mais poderosa do que o pecado. E a graça dele gosta de mostrar quão grandiosa ela é, exatamente trazendo os piores pecadores para ele. Exatamente mudando aquilo que ninguém conseguia mudar. E ninguém achava que era possível de mudar. Então não desista. Se você conhece alguém e você é tentado muitas vezes a desistir: eu já falei demais, não vou mais falar para essa pessoa, ela só rejeita. Não desista. Deus transforma inimigos em amigos. Deus pega perseguidores da igreja como o apóstolo Paulo e transforma nos mensageiros da sua graça para testemunhar esse mundo, para deixar esse mundo de boca aberta sem saber qual é a explicação para tamanha mudança e descobrir que é só o Deus Todo-Poderoso que opera aquilo em nós, tá? E por último, a última aplicação que eu queria trazer é: se por um lado eu disse que o esforço humano era preciso mais do que esforço humano para alcançar pecadores, eu quero dizer para vocês que também é preciso mais do que esforço humano, mas também não é preciso menos do que esforço humano. O que eu quero dizer com isso é que alguns, ao entenderem que é só a graça de Deus que transforma pecadores, e não eu, e não o meu esforço humano, usam isso como desculpa para permanecerem sem fazer nada. Não vou fazer nada não, porque Deus é que faz, então se Deus quiser, na hora que Ele quiser, Ele vai usar o meio e tal. Gente, a palavra de Deus diz que o meio somos nós. Deus, ele escolheu os fins, mas Ele também escolheu os meios. O meio que Ele vai usar para alcançar os piores pecadores são pecadores como eu e você, que vão levar a palavra a eles, que vão orar por eles, e que ao pregar para eles o Espírito Santo vai usar aquilo como poder para trazer eles para Cristo. Nós somos os meios de Deus para alcançar essas pessoas. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir, tá? Então, nós sim pregamos o evangelho da graça, porque nós sabemos que quando as ovelhas de Jesus ouvirem esse evangelho vai com poder, esse evangelho vai superar as barreiras do pecado delas, e esse evangelho vai abrir os olhos delas, os ouvidos delas, mudar o coração delas e trazê-las para Cristo.
Então, eu sou completamente dependente de Jesus e do poder do Espírito Santo. E por outro lado, também preciso me preparar da melhor maneira que eu puder, preciso aproveitar todas as oportunidades que eu puder para comunicar o Evangelho da forma mais clara que eu puder, porque estes são os meios que Deus usa para alcançar os perdidos. Ok? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui no que vocês estão comentando aqui para mim, tá? Nas perguntas de vocês. A doutrina da depravação total se aplica ao homem ou também aos animais e à natureza em si? Então, o pecado, a gente está falando da depravação total, a gente está falando aqui do ser humano. Mas sim, o pecado ele traz influência sobre toda a criação, né? Romanos 8 vai dizer que a criação ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, toda a criação ela foi manchada pelo pecado. A desarmonia no planeta por causa do pecado. No início, o homem tinha acesso aos frutos dessa criação de maneira muito simples, né, no jardim. E depois do seu pecado, a terra passa a produzir cardos e abrolhos, né? A mulher passa a ter dores de parto. Enfim, a criação geme. Então, o nosso pecado afeta também a criação, certo? Outra pergunta aqui. Pastor, habita duas naturezas em nós? Como posso entender isso? Então, o que habita em nós? A nossa natureza pecaminosa, essa é a nossa natureza. E o Espírito de Deus, quando a gente crê, né, ele vem habitar em nós e ele vai fazendo essa obra de transformar aquela velha natureza, tá? Ele vai colocando agora novos desejos que antes não haviam, né? E ele vai então redimindo, transformando essa nova natureza até o último dia de Cristo. Certo? Lá é quando nós completamente seremos mudados. Então, é só uma natureza, a natureza humana que existe em nós. Mas essa natureza está manchada pelo pecado, corrompida pelo pecado. O que o Espírito está fazendo em nós agora e através de nós é essa mudança, tá? Ele já operou uma mudança no mais profundo do nosso ser, no coração. Lembra lá que o coração é corrupto e a palavra de Deus vai dizer que Deus o Espírito de Deus ele tira o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. O coração duro para Deus, né, insensível para Deus, morto para Deus, ele agora é substituído por um coração sensível, um coração que pode pulsar, um coração que pode experimentar, né, sentir para Deus. Então é isso que o Senhor faz. Então a gente tem uma só natureza, tá? E essa natureza ela está em transformação. Ela era completamente corrupta, embora às vezes na sua engenhosidade, criatividade, no seu raciocínio, na forma como ela se expressa, ela mostrasse algo ainda do Criador que nos fez a sua imagem e semelhança, né? Mas ela era corrupta, ela sempre usava as boas coisas de Deus para o pecado, né? Nunca fazia aquilo para Deus, até mesmo as boas obras. E agora o que acontece é que essa natureza ela está sendo transformada e conformada à imagem de Jesus. Então o pecado remanescente continua brigando conosco, né, querendo nos trazer de volta, mas o Espírito de Deus agora ele está nos levando a lutar contra esse pecado e caminhar na direção do Senhor e ficarmos mais parecidos com Jesus a cada dia. Tá certo? Alguém disse, hoje em dia o evangelho está sendo pregado ao contrário. É verdade. Infelizmente, às vezes, é isso que acontece. Amém, pastor Nelson. Deus abençoe a sua família. Obrigado. Obrigado, irmã Lucila. Deus abençoe você também. Ok, gente. Alguém perguntou aqui a questão do livre-arbítrio, né? Eu vou falar mais explicitamente sobre o livre-arbítrio quando eu for tocar aqui no assunto da soberania de Deus, né, e a responsabilidade humana. Talvez quando eu for falar agora sobre a questão da eleição, né, que é um ponto importante, eu aborde melhor essa questão, tá? Mas assim, o livre-arbítrio, só resumidamente aqui, ele é entendido às vezes de muitas maneiras diferentes por pessoas diferentes. Então, normalmente o livre-arbítrio ele é entendido como a capacidade de escolha contrária, tá? Então, será que o homem sempre tem a capacidade de escolher o contrário? Sempre? Alguns vão dizer que sim. E aí, para sustentar isso, vão negar o próprio
a própria onisciência de Deus, tá? Então esses são os chamados libertarianistas duros, né? Só que tem os libertarianistas suaves, que eles entendem que o homem ele tem essa capacidade em momentos determinantes para a formação do seu caráter e que vão afetar suas próximas escolhas, tá? Então nesse caso eles só têm livre-arbítrio nesses momentos, assim, né? Uma liberdade completamente livre, sem nenhuma influência, nem do pecado, nem de Deus, nem de nada, onde ele pode então escolher isto ou o contrário disto. Os calvinistas normalmente eles usam o compatibilismo e uma visão que chama às vezes de livre agência, que é a seguinte: todas as escolhas que nós fazemos sim porque nós queremos fazer. Elas são feitas de acordo com nossa maior vontade, nossa maior inclinação naquele momento, tá? Agora isso não significa que a nossa vontade, a nossa inclinação, elas não sofram algum tipo de influência. Sofrem a influência do pecado, sofrem a influência do Espírito Santo de Deus, tá? Mas eu vou entrar em maiores detalhes nas próximas lições que nós veremos. Lutero ele dizia uma coisa interessante, ele dizia que o homem ele é uma besta, né? Um animal, uma besta montada ou pelo diabo, pelo pecado, né? Ou uma besta montada pelo Espírito Santo de Deus. Então, era a maneira dele dizer que ou o pecado nos influencia, ou o Espírito Santo de Deus nos influencia, não há como escapar disso, né? Nossa vontade, ela é muitas vezes influenciada, tá? Molinismo, por favor. Você queria que eu explicasse o que é o molinismo? Eu posso explicar isso em outro momento. Eu acho que hoje talvez não vá dar tempo para explicar, tá? O molinismo. Mas eu vou ter outras lives e nessas lives eu vou acabar falando sobre esse assunto e eu vou acabar explicando um pouquinho melhor o que é, tá bom? E aí, gente, tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu orar com vocês então nesse momento para a gente encerrar a live. E aí, se você ainda tiver alguma última pergunta, você coloca aí. Depois da oração eu dou uma olhadinha e encerro ou respondo sua pergunta, tá? Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui, meditando nas coisas do Senhor, na Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é a verdade. E o testemunho que a Tua palavra dá a nosso respeito, Senhor, é de que não há o justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem entenda. Todos a uma pecaram, carecem da glória do Senhor, se tornaram inúteis. Essa é a nossa situação terrível por causa do pecado. Mas muito obrigado por Tua graça, a Tua graça que vence o nosso pecado. E que nos dá poder, Senhor Deus, para caminhar na direção do Senhor. Obrigado pela graça do Senhor, que a Tua graça ela seja estendida àquelas pessoas que estão ao nosso redor, que nós conhecemos e amamos, mas que ainda não Te conhecem. Que o Teu Espírito possa usar-nos como instrumentos da graça para irmos ao encontro delas e então vencermos a rebelião do Seu coração. Que o Teu Espírito possa fazê-las novas criaturas. Que Teu Espírito possa levá-las para junto de Ti. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Ok, gente. Liberdade é inerente à natureza humana. Sim, liberdade é inerente à natureza humana, né? O que a gente vai, às vezes, discutir é apenas como definir essa liberdade, o grau de liberdade. É isso daí, mas nem... Calvinistas, por exemplo, não negam isso. Quem vai negar, às vezes, são os hiper-calvinistas, que aí já é uma distorção do calvinismo, tá? O problema é que as inclinações morais dominantes, né, que é anterior à própria liberdade, estão afetadas pelo pecado. Exatamente, é isso que a gente tem falado aqui sobre a natureza pecaminosa aí do ser humano, né? E aí, mais alguma coisa? Amém, amém, amém. Então... vamos encerrando por aqui, né, gente? Deus abençoe vocês. Espero que as próximas lições aí fiquem cada vez mais claras as questões que a gente está tratando aqui, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, então, ou se vier alguma dúvida no decorrer da semana, na próxima quarta-feira você traz aqui, anota aí para você não esquecer, e aí você vai compartilhar aqui e a gente vai tratando disso, tá bom? Deus abençoe vocês. Tire um tempo agora para orar ao Senhor, colocar as causas de vocês diante do Senhor. Tá? Deus abençoe. Um abração, gente. Saudade, viu, da igreja? Saudade de vocês, irmãos.